Nesse vídeo, vamos explorar os conceitos de massa presentes na obra Massa e Poder, de Elias Canetti. Através de uma análise filosófica e simbólica, o autor investiga como os indivíduos se comportam em coletividade. As massas possuem dinâmicas próprias, revelando desejos, medos e instintos compartilhados. Canetti não julga moralmente esse comportamento, mas os observa com precisão. Vamos percorrer as ideias centrais do autor, conectando teoria e realidade contemporânea. Vamos tentar mergulhar nesse tema com como o medo do toque, das massas digitais, dos protestos e festas. Então, vamos direto. A inversão do temor do contato. Desde os tempos mais antigos, o ser humano teme o contato físico com o desconhecido. Esse temor, ligado à autopreservação, nos levou a criar distâncias sociais e culturais. Porém, Canetti mostra que esse temor se inverte no contexto das massas. Quando os corpos se comprimem, desaparece a sensação da ameaça. Surge então o alívio. O toque vira sinal de pertencimento e igualdade. A massa permite que o indivíduo dissolva seu medo, sentindo-se parte de algo maior. Essa transformação revela como o instinto pode ser revertido coletivamente. O contato antes evitado se torna desejável. Principais pontos. É, o medo primitivo do toque está associado à ameaça e à violência. A distância física e social surge como defesa contra esse contato inesperado. Mas nas massas, esse mecanismo se rompe. O corpo do outro não é mais uma ameaça, mas parte de um todo coeso. A proximidade física oferece segurança simbólica. O sentimento de igualdade entre os corpos reduz a angústia individual. O coletivo anestesia o medo e cria um novo senso de identidade. Esse alívio psicológico é uma das chaves para entender o apelo das multidões. Temas atuais. Como funciona a inversão do temor do contato? A inversão do temor do contato, um exemplo disso seria na pandemia da Covid-19, que reativou o medo ancestral do toque. O corpo do outro voltou a representar ameaça. Ao mesmo tempo, vimos a valorização da presença física em eventos de massa. As redes sociais ampliaram o distanciamento afetivo, mas também o desejo de contato real. Protestos e manifestações revelam o alívio da fusão coletiva. A ansiedade social e a fobia do toque se tornaram temas discutidos. Hoje, vivemos o dilema entre a busca pelo coletivo e a valorização da singularidade. Canetti nos ajuda a compreender essa tensão atual. Massa aberta e massa fechada. Canetti descreve dois tipos centrais de massa, aberta e fechada. A massa aberta surge de forma espontânea, cresce rapidamente e se dissolve com a mesma velocidade. Já a massa fechada tem barreiras físicas e simbólicas. Ela valoriza a repetição, a coesão e a estabilidade. Enquanto a massa aberta se alimenta do movimento da expansão, a massa fechada depende da manutenção dos seus limites. Cada um produz comportamentos distintos. Ambas revelam como o espaço e o tempo influenciam a forma da organização coletiva. Principais pontos. A massa aberta depende do crescimento contínuo. Sem ele, ela se desintegra. Já a massa fechada é protegida contra influências externas. Fronteiras, como muros ou rituais, estruturam o seu funcionamento. A repetição é valorizada para manter a coesão. O espaço físico da massa fechada preserva a memória coletiva, mesmo vazio. Essas duas formas não são opostas absolutas, podem coexistir ou transformar. A distância ajuda a compreender os ritmos e permanência das experiências coletivas. Relacionando com temas atuais. Movimentos como os protestos de 2013 no Brasil exemplificam massas abertas. Eles surgem espontaneamente e reúnem pessoas diversas. Já os sindicatos e partidos organizam manifestações como massas fechadas, com controle e pauta definida. No carnaval, vemos a explosão da massa aberta, enquanto missas papais
representam massas fechadas. Nas redes sociais, hashtags formam massas abertas digitais. Ao mesmo tempo, bolhas ideológicas influenciam como massas fechadas, com estrada limitada e reforço intenso. Propriedades fundamentais da massa. Canetti define 4 propriedades essenciais da massa: crescimento, igualdade, densidade e direção. A massa busca crescer sempre, apaga as diferenças entre os indivíduos, valoriza o adensamento, tanto físico quanto simbólico, e precisa de uma direção comum para manter a coesão. Essas características explicam por que massas se formam e expandem e o seu comportamento coletivo como funciona. A massa não é estática, é um processo constante em movimento. Principais pontos e principais propriedades, né? Toda massa tende a crescer. Se não cresce, morre. A igualdade reina. Não há hierarquia entre os participantes. A densidade é desejada. Quanto mais corpos e símbolos reunidos, mais poderosa é a massa. A direção coletiva é fundamental para que a massa não se disperse. Quando perde o rumo, ela se enfraquece. Canetti destaca que essas propriedades podem coexistir de formas distintas. Junto, elas ajudam a entender a força emocional das multidões. Relacionando a temas atuais. As redes sociais mostram a busca por crescimento ilimitado. Hashtags e campanhas virais se espalham como massas digitais. A cultura do cancelamento revela a igualdade simbólica. Todos são julgados no mesmo padrão. Em eventos como shows e protestos, a densidade reforça o pertencimento. A polarização política mostra como a direção mantém a coesão, mesmo em discursos radicais. Já as massas lentas, como movimentos religiosos, apontam para metas distantes e permanentes. Massas invisíveis. Canetti introduz o conceito de massas que não se reúnem fisicamente, mas agem como se estivessem unidas. São as chamadas massas invisíveis, grupos conectados por crenças, funções ou ideologias. Apesar da dispersão geográfica, compartilham sentimentos, metas e comportamentos. Elas não dependem de presença física para existir. Podem ser religiosas, revolucionárias, de trabalho ou política. A massa invisível é tão poderosa quanto a visível. Sua força está na coesão simbólica. Em tempos digitais, essa ideia se tornou ainda mais real. Os principais pontos nas massas invisíveis. As massas invisíveis atuam mesmo sem contato físico entre os membros. Canetti destaca sua existência simbólica e afetiva. Ela se divide por tipo: religiosa, guerreira, de trabalho, entre outras. Todos compartilham o desejo de igualdade e a sensação de poder coletivo. O medo da morte é um elo poderoso. Dissolvido na massa, o indivíduo sente-se protegido. Essas massas crescem e se desenvolvem como as outras. Suas dinâmicas são guiadas mais pelo afeto do que pela própria proximidade física. As redes sociais são um grande exemplo atual de massas invisíveis. Grupos digitais se formam em torno de causas, de líderes ou de ideologias. A polarização política cria bolhas que se comportam como massas, unidos internamente, hostis ao extremo. A cultura do cancelamento revela massas punitivas temporárias. Fake news manipulam massas invisíveis com rapidez. Movimentos trabalhistas globais, mesmo dispersos, unem trabalhadores como uma massa coletiva com objetos comuns. Canetti antecipou essa realidade simbólica. Classificação das massas pelo afeto dominante. Canetti propõe uma nova classificação das massas, agora baseada nas emoções que se movem. Ele identifica 5 tipos de massas: massa de acossamento, de fuga, de proibição, de inversão e afetiva. Cada uma é regida por um afeto dominante: medo, euforia, negação, justiça ou alegria.
Essa abordagem revela a dimensão emocional do comportamento coletivo. As massas deixam de ser vistas apenas como aglomerações físicas, passam a ser fenômenos afetivos e culturais. Essa leitura amplia nossa compreensão das multidões. Massa de acossamento. A massa de acossamento tem como objetivo eliminar uma vítima identificada. Age com euforia coletiva, sentindo-se autorizada a matar. A violência é compartilhada e legitimada socialmente. O risco desaparece. A massa se sente impune. Essa dinâmica tem raízes arcaicas, como nas caçadas primitivas, e continua viva em execuções públicas ou lixamentos virtuais. Após o ato, a massa entra em colapso emocional. Canetti revela aqui a crueldade escondida na coletividade. A violência coletiva anula o senso individual de culpa. Massa, massa de fuga. Forma-se diante de um perigo iminente e imediato. As pessoas fogem juntas para sobreviver. Nesse momento, diferenças individuais desaparecem. Todos correm na mesma direção, guiados pelo medo. Mas se a fuga encontra obstáculo, ela se transforma em pânico. A coesão desaparece e cada um passa a lutar por si. A fuga pode terminar com a chegada à segurança, a eliminação do perigo ou o esgotamento físico. Canetti mostra que até o medo pode unir, ainda mais de forma frágil e instável. Massa de proibição. A massa de proibição se caracteriza pela negação consciente de um ato comum. A greve é o seu exemplo clássico. A força da massa está em sua organização interna e disciplina. Os indivíduos se unem pela recusa coletiva, criando um corpo coeso. O espaço da atividade interrompida ganha valor simbólico, mas, se pressionada, a massa pode se transformar a partir da ação violenta. A suspensão ordenada se torna resistência. Canetti destaca o poder da negação como forma de ação política. Massa de inversão. Aqui, os papéis sociais são trocados radicalmente. Os oprimidos tornam-se dominadores. A Revolução Francesa é um exemplo simbólico dessa inversão. Ela nasce da dor acumulada e do desejo coletivo da justiça. A massa é o espaço onde essa transformação se torna possível. Canetti também associa essa inversão a experiências religiosas, como o renascimento espiritual em estados de êxtase. O ponto central é a liberação das ordens antigas. A massa permite a reconfiguração das estruturas de poder. Massas festivas. A massa festiva se forma em torno do excesso, da alegria e da abundância. Diferente das outras massas, aqui não há medo, luta ou fuga, há fartura e celebração. As regras sociais são suspensas e todos se misturam em igualdade momentânea. A festa é ritual, tradição e explosão simbólica. Une passado e futuro em um presente intenso. Canetti vê nela um modo profundo de comunhão humana. Mesmo Efferman, a festa afirma a vida em coletivo.